Está no ar o programa Bora Fazer História Juntos, um programa que pretende movimentar a economia da região sul de Santa Catarina, mostrar as histórias reais de inovação, de conexão, de desenvolvimento. É um programa gravado na sala de negócios da Weber Cidades Inteligentes, aqui no Nação Shopping, produzido, realizado pela Weber Cidades Inteligentes e pelo grupo Weber Maranello e condomínio Altos da Serra. A exibição é no canal do YouTube da Rádio Jovem Pan News e do portal Litoral Sul. Neste segundo episódio, nós vamos falar sobre indústria. Como que estão as indústrias aqui da região sul de Santa Catarina? O que está impactando o desenvolvimento delas e o que está acelerando também o desenvolvimento delas? E para começar nesse primeiro bloco, nós trouxemos duas lideranças empresariais aqui da nossa região. Não somente líderes de empresas, mas líderes de associações empresariais. Estão conosco Frank Robold, presidente da Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, também CEO da Plason do Brasil, e Edilson Zanata, que hoje é o VP, o vice-presidente regional sul da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Vou começar pelo Frank. Frank, tudo bem? Frank, você está numa posição de líder de associação empresarial e líder de uma empresa, né, que inclusive trabalha com o mercado internacional, com um mercado muito potente que é o agro. Como que as duas ações se conectam, né? Como esses dois papéis de liderança, eles estão se conectando na vida do Frank atualmente? Primeiro, obrigado pelo convite, André, estamos sempre à disposição. Eu acredito que você liderar uma empresa não é uma coisa tão simples, logicamente. A nossa empresa, a gente construiu a empresa durante todos esses anos, nós acabamos de completar 29 anos aqui no mercado brasileiro. Todo mundo sabe que a Plason é uma empresa de capital majoritário estrangeiro, mas está aqui no mercado e daqui a gente atende a América Latina, América Central e América do Sul. Então, foi um crescimento que a gente construiu durante esses 29 anos e a gente tem buscado sempre levar os nossos produtos, não só aqui dentro do mercado, mas para fora do Brasil. E aí, por consequência, a gente se envolve nas associações, nos sindicatos e começa a fazer parte disso. Então, eu sempre, na minha vida, construí isso. A gente esteve em outras entidades, Bairro da Juventude, onde estamos ainda no conselho, onde fui presidente, estamos ainda no conselho do Hospital São José, mas fui presidente do conselho administrativo lá. E depois de ser vice-presidente da SIC, por consequência, fui convidado para ser presidente da SIC. Eu digo sempre que ser presidente da SIC é uma responsabilidade muito grande. Logicamente que é uma honra, mas é uma responsabilidade muito grande porque você leva o nome de uma entidade forte, como é a SIC, representativa como é a SIC, que representa todo o movimento econômico da nossa cidade de Criciúma e às vezes até da própria região, leva e tem a responsabilidade de conduzir isso. Então, Criciúma tem essa representatividade e, para mim, como eu disse, é uma honra, mas é uma responsabilidade muito grande tocar a SIC também junto com a empresa. Acumula tudo, dá bastante trabalho, mas é prazeroso, sem dúvida nenhuma. Na SIC, Frank, quais são as principais pautas hoje que são trabalhadas, né? Eu sei que o Morro dos Cavalos é uma pauta muito forte para a SIC, mas outras pautas também estão sendo trabalhadas pela entidade. Quais são as principais? A SIC, ela se envolve não só com a questão econômica, o desenvolvimento econômico da nossa região, e especificamente de Criciúma, mas acaba se envolvendo também em várias demandas da própria sociedade. E a gente vê aqui em Criciúma, muitas das demandas da sociedade elas passam pela SIC. Então, assim, a gente tem que olhar, logicamente, pela questão das obras estruturantes da nossa região e, por isso, o nosso foco aí, que você falou, do Morro dos Cavalos, que é preponderante a solução para aquilo, para o desenvolvimento econômico da nossa região, como podemos citar outras obras que nós precisamos para a nossa região. Nós estamos vendo aí o nosso anel de contorno viário da cidade,
embora que ainda não concluído, mas ele já em muitos pontos está saturado e ele está daquela forma desde que foi construído, talvez há 15, 20 anos, e ele precisa ser revigorado, então precisam olhar sobre isso também, como tantas outras obras que estão acontecendo. Rodovia para Uruçanga também é um veio importante, uma via importante para o desenvolvimento econômico da região, e a gente se preocupa com isso, a gente luta por isso, e outras demandas aparecem, mas tem outro olhar também, que é o suporte às empresas. Então, a gente tem acompanhado, e você é diretora lá da SIC, você tem acompanhado as discussões, a gente tem uma preocupação muito grande nesse suporte às empresas. Nós vamos passar agora, esse ano já começando, mas próximos anos, pela reforma tributária. Então, assim, as grandes empresas, elas têm a sua estrutura tributária, elas têm os seus consultores, elas têm o seu jurídico que pode dar suporte, outras empresas não têm isso. Então, cabe a SIC apoiá-las nesse movimento que está começando a acontecer e que as empresas precisam estar preparadas para isso. Como no próprio apoio à exportação, a gente realiza anualmente o nosso Intercom aqui, que é uma forma de despertar as empresas para a questão do comércio exterior, não só a exportação, mas importação também. Eu sou um entusiasta da exportação. A nossa empresa, o ano passado, nós tivemos mais do que 40% dos nossos negócios voltados ao mercado externo, e a gente sabe que o nosso Parque Fabril aqui do sul de Santa Catarina é um Parque Fabril importante, e muitas dessas empresas ainda, de todos os portes, ainda não se voltaram para o mercado externo. E ela pode buscar uma parte da sua receita em moeda forte, buscando lá fora uma parte da sua receita, e isso que a gente procura trazer nesses debates que a gente faz na SIC, fora tantas outras questões que nós temos esse ano. Nós temos o período eleitoral, então nós vamos ter que escolher os nossos representantes para os próximos 4 anos, e vai vir de novo aquela discussão de o voto pelo Sul, e nós queremos ter esse debate. O Sul está bem representado hoje em volume de deputados, e nós não podemos perder isso, ou não devemos perder isso. Então toda essa luta a gente vai fazer para esse ano, então, tantas outras coisas que a SIC realiza. Frank, eu queria aproveitar um pouco a tua experiência como líder de uma multinacional, né, uma empresa que tem uma participação de Israel, então ela já lida com um cenário internacional de negócios, com uma visão externa, mas trabalhando local, né? Tem alguma referência, alguma indicação, alguma dica para os empresários? Porque a gente está num momento geopolítico muito interessante, eu não diria inédito, né? Porque a gente já teve outros momentos de ruptura, mas é um momento estranho para quem nunca viveu um momento como esse, de lidar, né? Como que a gente se prepara? A gente teve tarifas esse ano, né? Dos Estados Unidos, e a gente tem essa questão da Europa, então tudo isso pode impactar as nossas empresas, mesmo a gente atuando localmente, né? Como que a gente, entre aspas, se blinda? Dá para se blindar ou dá para se preparar para o momento, né? Sem contar que a gente está aí, reforma tributária, eleições e Copa e tudo mais, né? Andressa, a Plação tem unidades em 18 países, então cada país tem a sua particularidade. Algumas situações um pouco mais complexas, outras questões um pouco mais simples. Se a gente comparar, por exemplo, todo o sistema tributário, o sistema econômico de Israel, e comparar conosco, o nosso é extremamente complexo perto deles. Primeiro, eles lá não querem mais entender como é o nosso sistema tributário aqui no Brasil, porque eles têm dificuldades. Mas, por outro lado, eles têm outra situação muito mais complexa, que é a instabilidade da questão regional, e que aqui não nos afeta. Lá eles têm, por exemplo, quando aconteceu o problema lá, eles perderam quase 20% dos seus funcionários que tiveram que ficar à disposição do Exército. Imagina você perder 20% do seu corpo de funcionários da noite para o dia para ir estar a serviço da nação numa guerra que houve e que precisa ser resolvida. Então,
cada um tem que lidar com os seus problemas. Como eles têm fábrica na China, tem todo o problema, toda a complexidade da China, como eles têm fábrica na Austrália e tem a simplicidade da Austrália de agir, então tem todas essas nuances diferentes e cada um e tem que compreender isso. Eu acho que aqui no Brasil a gente sabe que nós temos o problema da instabilidade política, nós temos toda essa situação que é típica aqui do Brasil, mas que muitas vezes as empresas estão começando a lidar ou estão lidando dizendo assim, não, esse problema nós vamos deixar um pouco fora. Nós sabemos que vai nos interferir, mas nós vamos voltar para dentro, fazer a nossa lição de casa, fazer a nossa lição com os clientes, achar alternativas junto com os nossos clientes e deixa o governo um pouco lá. Um pouco aquela frase antiga que alguém falou, que eu não estou lembrado agora, diz assim, do governo eu espero que me atrapalhe o menos possível. Então, assim, a minha visão é essa, do governo eu espero que me atrapalhe o menos possível. Deixar de atrapalhar, ele nunca vai deixar de atrapalhar. Me ajudar, vai ajudar pouco. Então, assim, eu não espero nada disso. Então, a gente tem que construir as empresas dessa forma, não é isso, buscando alternativa. A gente viu, quando a gente olhou alguns anos atrás, olhando na nossa empresa especificamente, quando a gente começou a olhar a instabilidade daqui do nosso mercado, que aquilo começava a ficar muito cíclico e começava a ter muitas variações de um ano para o outro, bom, vamos botar um pé mais forte, já tínhamos um pé no mercado externo, vamos botar um pé mais firme no mercado externo. E voltamos para o mercado externo no ano passado, que deu retrocedeu um pouco o mercado, nós somos 50% vender fora do Brasil. Esse ano de 2025, isso foi 2024, 2025 a coisa melhorou aqui, nós conseguimos crescer aqui, crescer lá fora, e ficamos aqui dentro com em torno de 60% dentro do mercado brasileiro, porque aqui o mercado ficou mais aquecido, e podemos dar um salto na receita da empresa. Nós crescemos 44% o ano passado, num ano que é muita coisa, e por conta dessa decisão lá atrás. Então, assim, a gente tem que buscar alternativa e eu sempre digo que o executivo brasileiro, ele dá certo em qualquer empresa fora do Brasil, porque aqui a gente aprende a dançar conforme a música e tem que ser o máximo eclético possível para poder passar por tudo isso. Frank, na semana passada a gente fez, o Bora Fazer História Juntos foi com o setor de tecnologia. E um dos pontos que vários, né, em diferentes blocos trouxeram é a necessidade de conexão entre os empresários, né, de eles estarem conversando mais, fazerem mais trocas. Como que a ASIC se coloca, né, como uma entidade empresarial nessa posição de conectora, né? Quais são as ações que a ASIC desenvolve que os empresários que estão nos assistindo podem aproveitar para se conectar? Nós, o ano passado, já trouxemos empresários aqui para palestrar e debater com os empresários de Criciúma. Nós, o ano passado, trouxemos vários tributaristas num seminário que nós promovemos para palestrar e debater com nossos empresários daqui, como trouxemos o secretário da Fazenda para vir aqui falar com os empresários de Criciúma e região, e para esse ano estamos preparando isso também. Acho que nós queremos trazer informação, nós queremos que o nosso empresário tenha o máximo de informação possível. E esses eventos são importantes para que ele possa ter troca de informações com os outros empresários. Muitas vezes eu digo, nós precisamos trazer aqui palestrantes iluminados que vêm aqui, trazem uma palestra. Muitas vezes nós temos que trazer para cá para falar conosco empresários, muitos deles convivem aqui conosco e podem acrescentar no debate com os outros empresários, porque eu sempre digo que todo executivo, todo empresário, ele aprende um com o outro. Sempre que você traz alguém para te trazer informação, ele também leva informação. Então é importante que a gente promova esse tipo de evento sempre. Todo mundo aprende com todo mundo, né? Sempre, ninguém sabe tudo. Sempre, né? sempre. Então sempre todo mundo tem o que ensinar e o que aprender, né? Frank, muito obrigada. A gente vai começar agora o papo com o Edilson, né? A Associação Empresarial de Criciúma é uma entidade que ela atende a indústria, mas ela é uma entidade mais ampla, né? Está aí atendendo empresas de diferentes setores,
micro, pequenos prestadores de serviços, mas a Fiesc, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, ela está focada mesmo na indústria. E a Fiesc, né, com todo o seu complexo, com todo o seu ecossistema, né, Edilson, tem grandes planos aqui para o sul de Santa Catarina, né? Seja bem-vindo, Edilson, VP da Regional Sul da Fiesc. Obrigado, Andressa. Queria agradecer aí pelo espaço, agradecer também aí ao Frank, né, que é um grande exemplo para nós aí na cidade, que está dirigindo brilhantemente a nossa associação comercial. Eu diria assim que temos planos sim para a Fiesc, tem planos aqui para o Sul. Um deles é um novo Senai, que está sendo construído lá perto da Unesc e da SATIC. Ali são 20 mil metros quadrados, dentre os quais 12 mil metros vão ser feitos obras para a escola, onde a gente vai abrigar todos os sindicatos aqui da nossa região. Então, vai ter espaço lá para o Sindimetal, vai ter espaço para o Sindisul, Sindicato das Indústrias Químicas, a indústria têxtil, todos os setores vão ser contemplados. Eu acho importante tu mencionar os sindicatos, Edilson, porque eu converso com bastante empresários, né, na minha atividade profissional, e eu percebo que há uma falta de entendimento dos ecossistemas, né? A SIC faz parte do ecossistema da FACISC, né, Frank? Então, ela tem uma federação das associações empresariais e é isso, ela engloba vários. E a Fiesc, dentro do ecossistema dela, estão os sindicatos patronais ligados à indústria. Como é que funciona? O que tem embaixo do guarda-chuva da Fiesc? Então, a Fiesc, ela é fomentada por todos os sindicatos do estado de Santa Catarina. Aqui na nossa região nós temos 17 sindicatos. Já citei alguns, né, mas tem do Panifício, tem da mineração. Todos esses sindicatos têm um voto para eleger o presidente da Fiesc. E aí, acima da Fiesc, que é a federação, tem a Confederação Nacional da Indústria, que é a CNI, que fica em Brasília. Aí todas as federações se reportam à CNI. Legal. São indústrias de diferentes segmentos, né? Citou ali, só que na nossa região são 17 segmentos diferentes. Tem questões que são recorrentes, porque como o Frank falou dos países, né? Cada país tem a sua particularidade, o seu desafio, e cada setor também tem o seu desafio. Mas o que a gente poderia pontuar como desafios recorrentes a todos os setores? Olha, um problema muito sério aqui da nossa região é a escassez de mão de obra, né? Então, o que a Fiesc faz para isso, né? A gente tenta formar o técnico, dar especialidade para ele através das nossas escolas. No início, quando a Fiesc começou aqui, ela até iniciou dentro da própria SATIC. E a ideia toda é formar gente qualificada para trabalhar em todos os setores. Então, a gente oferece, temos até 14 unidades móveis que vão se deslocar para aquelas cidades menores que não tem ainda uma escola Senai física. Como VP daqui da Fiesc Sul, envolve 27 municípios, né? É a ANREC e a MESC. A ANREC aqui da região carbonífera e a MESC no extremo sul. Então, junto com o Senai e IEL, que são entidades filiadas, fazem parte do Sistema S, são filiadas ao Fiesc. Então, o IEL tem uma demanda de desenvolvimento técnico, a escola do SESI, né, dá suporte para os filhos dos trabalhadores, é uma escola aberta e é uma escola muito bem conceituada. A gente recebe prêmios, inclusive
tem um grupo que andou participando de uma competição internacional que é de carros de Fórmula 1 em miniatura, né? Nós trouxemos uma medalha agora lá de Singapura. Então mostra a capacidade dos nossos alunos aqui da nossa região, que tem se destacado a nível não só nacional, mas a nível internacional. Além da educação, né, que pontuasse bem ali a formação técnica do Senai e a própria formação de base, né, apoiando também as próprias indústrias com seus funcionários, né? Como é que a Fiesc tem atuado para apoiar as empresas em temas como transformação digital? Agora, né, a gente já teve um ciclo de transformação digital, agora a gente está entrando no ciclo da inteligência artificial, ESG, né, que é uma pauta muito recorrente, e a produtividade de uma forma geral. Então, essas demandas elas são levadas pelos presentes sindicatos para a Fiesc, e a gente traz em formas de curso, treinamento. Em Florianópolis tem um evento chamado Radar, e esse Radar ele está sempre no limiar das tendências que tem de revolucionárias para a indústria. Então já teve Radar focando em inteligência artificial, e assim como a SIC também faz esses eventos trazendo sumidades para cá para falar sobre um assunto, também lá na Fiesc a gente chama representantes de cada indústria para saber o que a WEG está fazendo em termos de inteligência artificial, o que a Tupi também faz, e assim também temos exemplos aqui na nossa região, como a Fuway, é uma empresa que se destaca bastante no setor que atua. Temos grandes empresas aqui na nossa região, a Plaçon é uma delas que é referência para nós, que se destacam porque buscam tanto essa questão da inteligência artificial, como também a sustentabilidade, a compliance, e nós temos hoje a Academia Fiesc. A Academia Fiesc ela foi criada para que é um MBA que não precisa ir lá na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Nós vamos ali, tem cases de sucesso, a gente chama os gestores das empresas para estarem ministrando para as demais empresas. Como o próprio Frank falou, ninguém sabe tudo, e todo mundo acaba levando um pouco mais de conhecimento quando tem um evento assim. Edilson, queria aproveitar, né? Você vem de uma família associativista, né? O seu pai também já foi presidente da SIC, seu irmão faz parte hoje da diretoria da SIC, você já fizeram parte do SIC Sul? Eu também faço parte da SIC. Também faz parte da SIC, como conselho, né? Na Câmara de Relações Institucionais. Na Câmara de Relações, na CRI, né? E também no SIC Sul, estão aí à frente do Grupo Zanata, que tem uma série de negócios. Queria aproveitar toda essa experiência associativista e a experiência de gestão, e nos desse uma dica, né, para quem está assistindo e tem um negócio pequeno, né, não é ainda uma grande indústria, mas é uma indústria em fase de crescimento. O que a gente precisa fazer hoje, né, para daqui 10 anos a gente colher muitos frutos, né, e ter um crescimento equilibrado, um crescimento constante, como é o caso da Farben, que vem aí em toda a sua história sempre num crescimento constante? Olha, eu vou citar o meu pai. O meu pai é Jaime Zanata, né? Ele até o terreno hoje onde está a SIC foi ele que comprou quando ele era presidente lá em 91, 92. Então, sempre com uma visão empreendedora e visão de longo prazo. Mas nas palestras que meu pai fazia, vinha os alunos, né, que estavam se formando, e ele sempre dizia para os alunos, eles pensaram assim, nenhuma empresa nasceu grande. Se olhar a própria WEG, foram 3 colegas, se juntaram lá e começaram a produzir motores.
Então, por quê? Porque tem que ter o sonho, tem que ter a determinação, né? A vontade. E a gente vê assim, ó, há pouco a gente estava falando de conflitos e tarifaço, guerras, mas isso não pode nos paralisar, né? A gente tem que tomar todas as cautelas que tem que ter para mitigar os problemas, mas que seja como um alerta e não como algo paralisante, né? Então, é isso que nós temos que fazer, ir atrás de soluções, recorrer, sozinho nós não somos nada, né? Temos que recorrer tanto à SIC, Fiesc, aos sindicatos que representam a sua empresa. Comece pelos núcleos da SIC, fazer parte dos núcleos da SIC que você já começa ter um entendimento, a compartilhar informações, buscando soluções em conjunto. É muito o trabalho dos núcleos da SIC são muito interessantes e é um bom começo. Começa pequeno até dentro da própria SIC, né? Para depois ir crescer e se desenvolver dentro da entidade. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu recebo o newsletter da SIC, né? E toda semana vem cursos assim que são os cursos da hora, né? Então, que as pessoas possam estar aproveitando. Existe também do Senai, do IEL, mas aqui a SIC eu posso dizer que também tem uma boa, faz uma excelente escolha dos títulos que vão ser lecionados, né? Legal. Edilson, muito obrigada pela participação. Frank também, muito obrigada pela participação de vocês. E bora fazer história juntos. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Bora fazer história juntos. Estamos no segundo bloco desse programa que quer falar um pouquinho sobre as empresas do sul de Santa Catarina. O nosso foco hoje é a indústria. A gente saiu das lideranças empresariais, das entidades empresariais, e agora vamos explorar um pouquinho os setores plástico e de construção civil através das histórias do grupo empresarial Jorge Zanata, formado pelas empresas Imbralite e Canguru Embalagens. Está conosco o diretor Leandro Buciani e também a Teixeira Têxtil, que está conosco, o seu CEO, Stefani Teixeira. Sejam muito bem-vindos. Vou começar a conversa com o Leandro. Leandro, você está em duas empresas de segmentos bem distintos, né? A Canguru Embalagens e a Imbralite Telhas de Fibrocimento. Do ponto de vista de gestão, onde é que elas se encontram e onde é que você tem que fazer, assim, virar a chave e pensar em uma e depois em outra, né? Onde é que elas têm pontos comuns, inclusive em questão de contexto econômico, né? De impacto econômico, onde é que elas se encontram e onde é que elas se diferenciam? Então, Andressa, eu acho que do ponto de vista da gestão do negócio e das áreas de apoio, a gente consegue compartilhar muita coisa. A gente tem uma espécie de centro-serviço compartilhado, corporativo, então a nossa área financeira, contabilidade, suporte jurídico, a parte corporativa do RH, TI, tudo isso a gente consegue centralizar, iniciativas de governança, parte de gestão, algumas iniciativas de eficiência operacional. A gente consegue ter a mesma iniciativa nas duas e é muito semelhante. A hora que a gente vai para o negócio, aí é totalmente diferente, né? A gente tem a Imbralite, que é construção civil, que ataca o varejo, que tem uma marca para ser construída no varejo, para o consumidor final, e a gente tem uma Canguru, que é B2B, que faz embalagens para terceiros, que é um produto tailor-made, né, que a gente faz de forma específica. Então, nesse aspecto, a gente precisa ter pessoas específicas em cada negócio, que conheçam daquele negócio, até para que tenha foco, tenha know-how, tenha conhecimento. Então, para mim, que transito muitas vezes nos dois, realmente, às vezes eu tenho que sair de uma reunião, parar, respirar, mudar a chavinha e ir para outra, porque são mundos e assuntos diferentes e muitas vezes ciclos diferentes. Às vezes uma está num ciclo mais aquecido, a outra está num ciclo um pouco menos. Então, a base é semelhante, a gestão como um todo financeira, etc., é semelhante, mas o negócio em si é bem diferente.
Agora, as duas empresas, elas estão, cada uma no seu segmento, mas são segmentos muito competitivos, né? São segmentos aí que poucas coisas já interferem no desempenho. Como que vocês fazem, e aí eu não sei se é individual ou se é como grupo, né? Para desenvolver um espírito de inovação, né? Levar a inovação para dentro desses negócios que são sensíveis, né? A mudanças econômicas, que são sensíveis a custos, enfim. Para ter uma ideia, cada uma tem o seu planejamento estratégico, tem a sua estratégia, tem o seu, né, a sua trajetória, e cada uma tem também o seu jeitão, a sua cultura. Então, algumas iniciativas, de novo, a gente tenta fazer de forma semelhante, mas eu diria que cada uma tem o seu caminho. Na Embralit, por exemplo, a gente tem uma parceria com a SAT, com o Cobusiness, e a gente fomenta muito essa parceria com as universidades através de um caminho. Já tivemos parceria com a USP em São Paulo. Com a Canguru a gente muitas vezes vai em outro. Então tem uma outra estrutura de P&D, tem uma outra estrutura de parceria com os clientes. Na Canguru a gente tem muito contato com clientes grandes, com multinacionais. Essas demandas vêm de uma outra forma. São caminhos diferentes. A base talvez seja estimular as pessoas, formar as pessoas, dar incentivos para as pessoas, mas cada uma anda numa velocidade e num ritmo diferente da outra. Então conta um pouquinho para a gente sobre esse desenvolvimento de pessoas, né? Como que ele acontece dentro da Embralit e da Canguru Embalagens? Eu vou dar um exemplo de um case, né, da Embralit. Nós começamos, por exemplo, uma parceria com a SAT, com o Cobusiness, bem no comecinho, ele foi um dos primeiros, há 3 ou 4 anos atrás. O nosso objetivo foi sempre promover a cultura de inovação na empresa. Não era necessariamente sair no primeiro ou no segundo ano lançando uma enormidade de produtos, que a gente sabe que não é tão simples assim, mas era começar a permear e promover a cultura de inovação. Isso vem a cada ano aumentando. Então as pessoas fazem curso, as discussões vão aumentando, os eventos com a universidade vão acontecendo e vira uma bola de neve, né, de forma progressiva e gradual. Então esse, por exemplo, é um caminho que a gente tem, não é de uma hora para outra, mas vai muito na base de promover a cultura através das pessoas, né, para falar de inovação e para fazer a inovação acontecer. O que uma empresa aprende com a outra? Vamos pegar o exemplo do marketing, por exemplo, né? B2B, o marketing é de um jeito, B2C é outro. Mas tem como uma empresa aprender com a outra práticas e ações que acontecem numa visão diferente, mas que pode ser aproveitada? Tem. Nesse ponto a gente troca muita experiência, positiva e negativa. Então, algumas coisas que deram certo em uma, a gente tenta levar de forma adaptada, ou provocar, ou levar a ideia para outra. O que deu errado também. Então tem como ter essa troca, assim, de iniciativas de fábrica, por exemplo, de melhoria operacional, de questões de gestão, implantação de controles. Muitas vezes a gente consegue levar de uma para outra. Leandro, muito obrigada pela tua participação aqui. A gente segue agora com a conversa com o Stefani Teixeira, que também faz embalagem, mas outro tipo de embalagem, né? Eu gosto daqui da nossa região porque a gente tem uma economia muito diversificada, né? A gente é especialista nos setores, mas é uma economia muito diversificada. Então, dentro do mesmo segmento, a gente consegue ter a embalagem que vai embalar aí a comida do pet, vai embalar a fralda, vai embalar os alimentos, mas a gente também tem as big bags, né? E as sacas. Eu queria que tu contasse um pouquinho, Stefani, até para o nosso espectador saber um pouquinho, né? O que faz a Teixeira Têxtil? Seja bem-vindo. Obrigado. Ainda bem que a embalagem é diferente, né? Porque correr com o Leandro não é fácil. O Big Bag, a sacaria até 2 toneladas, ela é uma movimentação de indústria para indústria, né? B2B, movimentação de matéria-prima, né? Ela é nova no mercado brasileiro, mundial e brasileiro. Ela entrou, os primeiros teares rodaram em 95 a 97. 95 foi o ano que eu comecei a vender embalagem industrial, ainda para emplaque na época. E ela entra para atuar nessa movimentação. O Big Bag, hoje, nós produzimos Big Bag para o Brasil todo. Hoje estamos começando a exportar também.
México, Chile, Venezuela, começamos agora também, e Paraguai. Estamos para montar agora uma nos Estados Unidos também, estamos com um projeto. A Teixeira Têxtil, ela focou há um tempo atrás a parte de treinamento e sustentabilidade, né, para poder atender esse mercado com diferencial. E hoje a gente teve o sucesso de ser uma empresa destaque no Brasil e no mundo hoje. Vocês desenvolveram um produto que ele atende requisitos de sustentabilidade. Sim. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse produto, como que foi o desenvolvimento dele? Então, a gente começou a notar isso em 2009, a quantidade de big bags que eram descartados incorretamente, né? E nessa visão a gente começou a procurar tentar achar um projeto que usasse essa matéria-prima que estava sobrando. E aí esse foi o início do pensamento. A indústria de reciclagem hoje, naquela época, que reaproveitava materiais, não usava esse produto porque era um produto muito difícil de moer. Então, com essa dificuldade também, quanto maior o desafio, quanto maior o problema, melhor a oportunidade que tu tem se tu resolver, né? Então, em 2017, a gente montou uma fábrica onde a gente coleta o Big Bag usado no campo. Hoje, por exemplo, no Mato Grosso, aonde for no Brasil, traz para essa empresa, onde a gente desenvolveu um equipamento, uma tecnologia sintética, que são máquinas diferentes, né, que produziu uma tecnologia nova, onde a gente conseguiu fazer um polímero de alta performance, que rodou na Rafia, porque até então era considerado impossível, ninguém no mundo tinha conseguido fazer isso. Levamos 4 anos, de 17, em 2022 a gente conseguiu um polímero de alta performance. Para ter ideia, hoje, se tu vai abastecer uma máquina dessa com material virgem, se cai uma poeira ali dentro, alguma coisa, ela não roda, arrebenta as fitas, né? Imagina um material sustentável, recuperado. Então, nós desenvolvemos ele, conseguimos chegar nesse produto em 2022 e acabamos lançando ele na Alemanha, em 2022. E foi um sucesso, né? Porque agora... Bastante inovador. Nós somos conhecidos mundialmente, Índia está nos copiando, China. Hoje nós somos o único no Brasil que tem esse produto, no mundo, desculpa. E ele vem também para resolver o problema lá de 2001, que começa a falar lá no Tratado de Paris sobre a compensação dos resíduos sólidos. E o Big Bag, então, como ele era considerado impossível fazer, esse pessoal ia ter que pagar uma taxa por tonelada. E isso envolve o agricultor, o nosso cliente e a gente, né? Então nós conseguimos resolver essa cadeia toda. Hoje a gente está indo para 70%, 80% da produção, tudo sustentável, e em pouco tempo vai ser 100% sustentável, a gente acredita. Isso foi, que tipo de impacto que gerou, né? Está contando que resolveu um problema, não só o problema de transporte de matéria-prima, mas o problema também ambiental. Que tipo de impacto teve no negócio de vocês, em termos de crescimento, em termos de valoração do próprio produto? Então, nós tivemos a sorte, vamos dizer assim, esse produto veio bem numa hora onde a gente estava muito bem organizado, né? Entregas 98% de pontualidade, qualidade excelente. Por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, tivemos 2 não conformidades. Isso é algo raro. Então, junto com essa tecnologia, a gente acabou tendo nós somos uma empresa está muito diferente do mercado. Por exemplo, o mercado hoje faz 2 anos, está entrando no 3º ano muito difícil, né? O próprio agricultor está com dificuldade de conseguir o fertilizante devido a financiamentos, e o carro-chefe hoje, o que mais consome é o fertilizante. Então, o mercado ficou fraco, o mercado com muita dificuldade, mas nós estamos com... É o 3º ano que no primeiro trimestre a gente está com a carteira cheia, o ano inteiro, muito bem organizada a empresa. Foi uma vantagem muito grande que a gente desenvolveu bem numa hora que estava muito bem organizado. E hoje somos
temos esse diferencial, né? Não só do produto, mas a equipe, ela está tão bem preparada que essa crise que está tendo no mercado acabou não nos atingindo. Ele atinge, claro, mas bem desproporcional, né? Então, e os investimentos a gente segurou um pouco, faz 2 anos, acabamos de investir, terminamos agora, mas já era para ter investido antes, mas nós estamos com 30 anos de mercado, 25 de indústria. A gente aprendeu também que o investimento, muitas vezes, ele pode esperar um pouco, porque o comercial tem que estar sempre brigando com o PCP, nunca o PCP brigando com o comercial. Então, enquanto o comercial estiver lá pedindo passo do PCP, é um espetáculo a fábrica, né? Bem organizado. Então, é isso que é a nossa cultura hoje. Porque não importa, a gente fala lá que a gente não quer ser o maior, a gente quer ser o mais eficiente. Isso é uma cultura que nós temos lá dentro. Porque tamanho não diz nada, né? E, infelizmente, existe ainda muita gente com ego de... Eu já caí nessa uma vez, em 2013, não caio mais. Querer ser muito grande. O negócio é o resultado, né? Eu tinha um economista aqui em Criciúma, o seu Hélio Mazzoli, e eu trabalhava em jornal, apresentava programa de rádio, né? E ele dizia: Andressa, tu não tem que perguntar o faturamento da empresa, tu tem que perguntar o lucro, porque isso é que vai dizer. Mas qual é a empresa que quer dizer o lucro? Ninguém fala. Nós estávamos falando disso aí. Tem muito empresário que pergunta quantos funcionários que tem, quanto é que tu fatura? Vai fazer a conta, isso né? É ego, isso é totalmente ego. Né? Qual é o teu EBITDA? Tens uma rentabilidade boa? Isso é o que importa. Stefani, para a gente encerrar, eu queria que tu contasse um pouquinho, a gente estava conversando antes de começar a entrevista, né? Sobre a estratégia, né? Sobre a ação que vocês fizeram de estimular o empreendedorismo entre os funcionários de vocês e, dessa forma, criar uma cadeia, né, de fornecedores para vocês a partir de pessoas que já trabalharam na empresa, que já tinham a cultura. Queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência, como é que funcionou, como que vocês desenvolveram esse processo. Ok. Com esse produto que a gente acabou desenvolvendo, nós tivemos um boom muito grande, né? Acabamos ganhando muitos prêmios também, tivemos uma visão muito grande do próprio mercado e a gente começou a não dar conta da produção. Há 4 anos atrás nós estávamos com 920 funcionários, hoje a gente tem 470 e fatura 3 vezes e meia a mais. Mas por quê? O que a gente fez? A gente sempre sabe, a empresa tem muito jovem, né? A gente vem trabalhando isso há muito tempo e agora, de 8 anos para cá, eles começaram a dominar lá dentro. Diretor de operação, diretora comercial, coordenadores, né? São praticamente todos. E a gente sempre escuta dentro de fábrica um jovem ou outro que está querendo sair para desenvolver o seu próprio negócio. Então a gente vai lá, já pega ele e chama ele, então a gente vai desenvolver contigo, convida ele para montar uma fábrica junto, a gente monta a fábrica para ele produz para nós e ele vai pagando bem devagar para ter uma saúde, a gente cuida da saúde financeira dele, tudo. A fábrica é totalmente dele, mas a gente tem todo o apoio dele, RH, tudo, a gente sempre está olhando, né? Porque ele tem uma homologação muito rígida também, ele tem que seguir as normas. E nisso hoje a gente formou, nós estávamos falando, são 15 hoje nós temos confecções hoje que trabalham para nós, né? Que trouxe um rendimento maior para a fábrica e a gente transbordou as bênçãos, o que é bom, né? Acabou todo mundo se desenvolvendo mais. Muito bom. Obrigada, Stefani Teixeira, obrigada, Leandro Luciani, por estarem aqui no programa, né? Bora fazer história juntos. A gente vai para o intervalo e volta para encerrar o último bloco falando sobre a indústria de móveis. Bora fazer história juntos, estamos de volta e nesse bloco desse programa que a gente está falando sobre indústria, a gente vai trazer agora a indústria moveleira da nossa região aqui do sul de Santa Catarina. A gente traz a indústria moveleira de Capivari de Baixo. A história ali, 25, 26 anos atrás, era em São Martinho. A gente aqui de Criciúma conhece como de São Martinho, mas hoje está em Capivari de Baixo. É a Kleiner,
A história da Kleiner a gente vai conhecer agora com as nossas convidadas, a Vanessa Patti, que é coordenadora comercial da marca, e a Sabrine Martins, que é gerente comercial nacional da Kleiner. Sejam muito bem-vindas. Vamos explorar um pouco dessa marca, que é uma marca linda, né? Uma marca que tem design de alto padrão. E eu queria, eu falei design de alto padrão, mas eu queria que vocês trouxessem para a gente, Vanessa, qual é o DNA da marca, né? Porque na minha memória, né, são móveis estilo provençal. Isso é ainda hoje? É parte da história? O que hoje vocês se posicionam? Esse DNA clássico, né? Ele está no nosso cotidiano, sempre nos projetos. A gente tem expertise em fazer um móvel clássico, mas a gente fala que o DNA da Kleiner é os móveis com alma. Então, o que isso significa, né, dentro da nossa indústria? Que a gente realmente se empenha em fazer o melhor para uma entrega final do cliente. A gente desenvolve móveis, uma solução completa para o cliente, não só a parte do mobiliário solto ou de um planejado. Então, em todos os detalhes, um objeto de decoração, tudo isso a gente coloca a alma, né? E tanto clássico quanto contemporâneo. Sabrine, gerente nacional, né? Então quer dizer que a Kleiner é uma marca que não é uma marca que trabalha só o mercado catarinense. Conta um pouquinho da estratégia comercial, onde é que vocês estão hoje, tanto com lojas, se tem lojas próprias ou se estão, né, em multimarcas, como que é a estratégia comercial da Kleiner? Hoje a Kleiner ela atua, né, a nível nacional, então a gente trabalha com alguns segmentos dentro da indústria. Então a gente tem tanto segmento de multimarcas, onde a gente trabalha no B2B, atende várias revendas no país todo, estamos em todas as regiões, né, representados por representantes, temos toda a coordenação comercial dentro da indústria. A gente tem um canal de planejados, onde a gente atua nas lojas próprias. Então, as nossas lojas próprias, né, hoje localizadas em Itapema, Balneário, em Capivari, em Florianópolis, e trabalhamos também no e-commerce e no canal de eventos. Então, hoje a nossa estratégia comercial dentro da Kleiner, ela é segmentada, mas atendendo sempre esse cliente dentro dessa solução completa que a Vanessa trouxe. Então, a gente tem portfólio para atender, né, tanto revenda, quanto setor corporativo, quanto eventos, quanto o cliente final, o especificador, que é o arquiteto, que a gente atua muito. Então, hoje, a nossa estratégia ela é basicamente muito segmentar. E são muitas frentes, né? Porque atende o consumidor direto, mas atende também o lojista, atende o setor de eventos, né? Mas é o lojista que aluga, né? O móvel para o setor de eventos. Como que é a comunicação de vocês, né? Porque isso vai de canal para canal, ele também vai se diferenciar. Como que é o posicionamento, não o posicionamento, mas o relacionamento de vocês com o consumidor direto? Como que é com o lojista? Conta um pouquinho para a gente saber. Hoje, assim, como a gente segmenta, né, isso faz muito sentido a tua pergunta, porque a gente trabalha com as personas. Então, o meu público que é multimarca é né, que eu vou trabalhar com esse lojista. Então, ele é o dono da loja ou de uma rede de lojas, onde ele compra o produto da Kleiner. Quando eu vou trabalhar já com alguém do evento, como tu perguntou, ele é lojista ou não? Ele pode sim ser um lojista, mas ele pode ser um promoter, ele pode ser uma pessoa especializada, né, com uma casa de festas, também é um outro tipo de cliente, que entra também o lojista. E quando a gente atua para o cliente final, né, aí já é um trabalho muito mais minucioso, onde a gente entra bem com o projeto de planejado, que é esse projeto onde o arquiteto traz para nós, o arquiteto, o designer, ele traz para a gente faz essa composição para atender junto com ele. Então, nesse canal, a gente atende direto das nossas lojas próprias, que são esses pontos de apoio, e direto da própria indústria, onde a gente tem um setor de arquitetura, né, todo preparado para atender esse profissional de arquitetura e, consequentemente, o cliente final. Então, assim, a nossa preocupação é, como a gente tem um mix de produto, né, muito portfólio, a gente abrange muitas frentes, a gente precisa entender quem é esse cliente e dentro de quem é esse cliente a gente vai traçando as estratégias de atendimento. Vanessa, a gente já mencionou aqui o setor de móveis para eventos e eu tenho a impressão de que quando a gente fala em móveis soltos, móveis planejados, né, o ambiente doméstico, a gente consegue visualizar melhor, né, o negócio, mas produzir móveis para eventos, tem alguma particularidade específica, algo diferente de um móvel que vocês produzem para uma casa ou para um ambiente corporativo?
Conta um pouquinho sobre esse setor que é móveis para eventos, mas para quem aluga, né, o móvel. Sim, na verdade, isso é uma das nossas frentes, né? No nosso desenvolvimento, a gente se preocupa muito com que todas as linhas se casem. Então, eu tenho dentro de um desenvolvimento da linha de eventos, peças que eu consigo utilizar dentro do residencial, né? Isso se diferencia pelo tipo do material, que daí é um uso para eventos, então ele tem um acabamento um pouco mais resistente em relação ao casamento, ao uso, né? Então, por exemplo, a gente não aplica a laca, então é um outro tipo de material, é feito com a madeira natural Melpinos. Em relação ao mobiliário residencial, se eu quero aproveitar uma linha de eventos, eu consigo casar com as nossas outras linhas de mobiliário solto, com os acabamentos que eu tenho planejado. Temos a Thaís Pompeu, que assina essa nossa linha, né? Então, ela tem uma visibilidade muito grande nacionalmente. Então, a gente consegue sempre ter muita diversidade dentro dessas linhas, né? E quanto à tendência, né, a estilo de móvel, o móvel de dentro de casa que a gente compra para mobiliar a nossa residência, ele muda tanto quanto o móvel de eventos? O móvel de evento, assim, é um produto que, vamos dizer, é mais estático no sentido de mudar o estilo ou não? Não. O que eu sempre falo, né? O nosso diferencial, mesmo como uma indústria, é conseguir personalizar essas peças para atender realmente um projeto 100%. Então, desde que eu tenho, por exemplo, um residencial, onde eu tenho detalhes específicos para o residencial, acabamentos diferenciados, personalizados, que daí vai de acordo com o projeto de um especificador, né? Para a linha de eventos é uma coisa mais dinâmica, né? Então, a preocupação ao desenvolver as peças, elas são feitas dentro da nossa mesma planta ali, né? Da nossa fábrica. E a preocupação realmente é ter essa reciclagem. Reciclagem, Porque o que acontece? Hoje a gente vê o evento, né, Vanessa? Querendo ou não, ele é um evento mesmo. Hoje as pessoas valorizam muito, então ele precisa estar respirando. Ele é uma peça mesmo de design, de moda, né? Então, quando tu vai fazer um evento, ele está sempre mudando. Então, precisamos atender esse público, esse nicho, com novidades. Inclusive, agora, em janeiro, é onde a gente tem a coleção, né, o lançamento da coleção principal do ano, mas em julho a gente já tem um upgrade. Então, a gente nunca para, né? A gente estava até comentando dentro da indústria. O nosso 2026 começou há 7 meses atrás, né, olhando para isso, olhando para o movimento, entendendo quais são essas macro tendências. Então, o evento, ele te pede muito isso. Não que a casa não peça, mas como a Vanessa trouxe, a casa, a gente tem um grau altíssimo de personalização. Então, eu pego uma poltrona, eu vou fazer ela como tu queres, né? Esse atendimento para o cliente direto, como tecido que tu queres, o acabamento da madeira que tu quiseres, ou a lata, enfim, a gente personaliza ele. E o evento, ele é personalizado dentro das grandes coleções. E o evento hoje, né, os eventos hoje, evento sempre foi uma experiência, né? Mas cada vez mais o móvel, né, a decoração, a ambientação desse evento vai se tornar parte disso, né? E aí não dá para ficar fazendo os mesmos eventos com os mesmos móveis, né? A gente tem... Onde é que vocês vão buscar eu não vou nem chamar de inspiração, mas eu vou chamar de conhecimento mesmo, né? Sobre tendência, sobre ergonomia, sobre tudo que impacta no desenvolvimento de uma peça. Onde é que vocês vão buscar essas referências, esse conhecimento? Como que é o processo de desenvolvimento de vocês? A gente mergulha entre vários universos, né? Mas os principais para nós são as feiras internacionais. Então, assim, a gente busca muita referência, né? A Feira de Milão, que ela já é consagrada no nosso meio, a gente sempre está presente. A gente participou da última feira que teve na China, então trouxemos, assim, querendo ou não inspiração de design como o Milão traz, mas a gente traz muito conhecimento técnico e de peças para fazer o componente, né?
Porque, no fim, é um conjunto, não só estético, mas funcional, ergonômico e de peça, de engenharia mesmo. Então, a gente está muito dentro, né, desses macros eventos que a gente chama, que lançam tendência, e dentro disso a gente está sempre se especializando. Então, a gente busca, né, entender, eu vou utilizar tal material aqui, que material é esse, né? Uma imersão dentro desse material, de fato, entender como ele se comporta para conseguir fazer a composição. Já que vocês estão no país todo, né, vendendo ou diretamente ao consumidor ou pelos representados ali, pelos lojistas, esse Brasil enorme, né, o que ele traz de diferenças de comportamento que impactam o consumo de imóveis? Né? Quais são as características regionais que acabam, já que vocês têm um nível de personalização muito alto, né, vocês devem perceber isso muito fortemente. Como é que é o comportamento, né, de um comprador de imóvel no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Norte, enfim, que podem até nos inspirar para outros segmentos industriais? A gente vê bem claro, assim, né, a diferença de comportamento, inclusive estilo, assim. Então, quando a gente vai falar ali de um cliente em Mato Grosso, né, a gente sente o quanto que eles absorvem o clássico, assim. Então, eles buscam isso, é comum, né? É algo que para eles culturalmente é muito presente. Quando a gente vai atender no Rio Grande do Sul, vai para uma região de serra, também já vem para algo mais artesanal, já valoriza. Quando a gente vai para São Paulo, a Vanessa pode falar isso muito bem, né? Que atuou anos na região de São Paulo, já é um público diferente, que já busca praticidade, já busca algo muito contemporâneo. Então a gente vê muito e tira muita, também sai daí muita inspiração, sabe? Do que a gente escuta. Né, Vanessa? Sim, e não só no design do móvel, né, mas no projeto de interiores como um todo. Então, em como é feito, por exemplo, uma base ali, em alguns lugares chamam de sócolo, outros de base. Tem algumas cidades que adotam o uso ainda da base de alvenaria, outras, né, não fazem isso. Então, tudo isso muda a questão da estrutura mesmo do móvel e a gente consegue se adequar em qualquer uma dessas situações e atender o cliente em todas as necessidades dele, né? Queria entender como é que vocês conseguem se adequar a todas essas situações, né? Como é que é o processo industrial de vocês, né? Do pedido do cliente até a entrega, para que vocês consigam manter o DNA de vocês, né? De alto padrão, de design, ao mesmo tempo atendendo a necessidades tão distintas em todas essas partes do Brasil. Como que é essa cadeia? Olha, eu falo que a gente tem uma equipe especializada de quando a gente lida com a necessidade do cliente num primeiro momento, quando a gente lê e entende o projeto dele, até na nossa equipe de projetos, engenharia. Então, quando o projeto do cliente entra dentro da nossa indústria, a gente trata com carinho. Esses processos, por exemplo, chegou um projeto que a gente precisa estudar, viabilizar melhor a funcionalidade dele, a engenharia dele. Então, a gente tem uma equipe especializada nisso, que estuda e vai oferecer uma solução, né, segura para o cliente. Então, o projeto entra dentro da nossa equipe de projetos, a gente desenvolve, né, mostra os acabamentos, as soluções para o cliente, para o especificador. Depois disso, a gente tem um setor de conferência de medidas que está dentro da engenharia, que ele vai e faz presencialmente, né, toda a checagem das medidas. A gente tem um projeto executivo, que é muito importante, porque daí ali a gente estuda realmente os mínimos detalhes, pega os pontos hidráulicos, elétricos, assina isso com o especificador e com o cliente e depois vai para a produção. Então é feito todo um trabalho, né, bem minucioso antes do processo de produção. Ainda assim, a gente tem um diferencial muito importante dentro da nossa indústria, que é a pré-montagem dos móveis. Então a gente faz uma pré-montagem, a nossa equipe técnica vai checar todos os detalhes para sanar qualquer eventual problema que venha a dar dentro ali, né, do desenvolvimento, para chegar na casa do cliente o mais correto possível, né? E tudo isso está mesclando o processo industrial, que a gente precisa de agilidade, precisa de fluxo, com o artesanal. Então, um dos DNAs que a gente mantém, né, desde a fundação, que é o coração da empresa, sim, a gente tem ainda alguns processos que a gente faz mão a mão e não abre mão disso, porque é o que traz esse diferencial para a peça. Então, a gente intercala muito, né? Precisa
produzir, precisa ter fluxo, porque atende um mercado muito amplo, mas ao mesmo tempo não abre mão de alguns processos ainda para trazer essa autenticidade para a peça. Legal, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre essa parceria com a arquiteta e decoradora Thaís Puntel, se ela é a única parceira ou se parcerias com arquitetos, né, e arquitetos influentes é uma estratégia para vocês, tanto no desenvolvimento de produtos quanto na conquista de espaços mercadológicos. Hoje a Thaís, ela é a nossa única, né, especificadora dentro do ramo do segmento de eventos. A gente tem uma parceria com ela consolidada há anos, né? Então, deu super certo, dá super certo, as coleções são maravilhosas. Então, a gente tem ela como uma especificadora, né, segmentada. Dentro dos outros nichos, a gente tem uma parceria com a Marina também, Marina Cunham. É um escritório incrível, assim, com um DNA super clássico, com um olhar para frente, assim, que desenvolveu com a gente uma coleção que ficou linda, a coleção Perle, e a gente é super aberto a isso. Então, assim, o que nós queremos, né, que o arquiteto se sinta à vontade, faça o contato e a gente vai estudar, lógico, né, existem todos os processos, é uma indústria, a gente precisa entender onde esse produto final vai chegar, estudar junto com ele, mas nós somos abertos sim e acreditamos muito nessas collabs, assim. Legal. Sabrine, Vanessa, muito obrigada pela participação de vocês, por vocês contarem a história da Kleiner. Inclusive, nós estamos na sala de negócio Weber aqui no Nações Shopping e os móveis, o mobiliário aqui da sala de negócios é todo Kleiner, né? Então, se quiser, aqui em Criciúma, ter uma amostra do que nós estamos falando, e são móveis da linha de eventos, os que estão aqui. Esse sim, mas fica o convite, né, para todos visitarem a nossa fábrica. A gente tem 1.000 metros de showroom, tá muito bonito. Então eu tenho lá, desde realmente da coleção de eventos, mas eu tenho residencial, tenho peças de decoração, vale muito a pena. Onde está a fábrica? Fica em Capivari de Baixo. Em Capivari de Baixo. Então, todos convidados a visitar a Kleiner e bora fazer história juntos. Esse programa que quer valorizar as empresas, o ecossistema de inovação, de desenvolvimento aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Muito obrigada pela participação de vocês, pela atenção de vocês e até o próximo programa.